Bom dia, irmãos universais. Algumas representatividades humanas na Terra tentam encobrir a verdade que eles conhecem, que eles sabem, que eles estudam há anos terrestres. Porém, muito tem se mostrado como já fora antecipadamente notificado àqueles que puderam ouvir a presença marcante de nossos outros irmãos. Não, vocês não estão sós. Nunca estiveram. Há uma arbitrariedade muito grande entre o existir e o coexistir. Ainda não há capacidade raciocinal humana para absorver vários enfoques de informações e de estudos mais avançados, pois não atingiram uma etapa precisa, mas que ainda está por vir. Alguns estudiosos ainda não reencarnaram, mas estão prestes a fazê-lo, para que possam levar adiante o mesmo projeto. Projeto da união, da pacificação, do remanejamento de ideias passadas para ideias futuras. Um preparo é longo. Não pode acontecer da noite para o dia, pois há muitos que se assustam ainda com o pouco. Imaginem com o muito. Informações que já foram veiculadas e que deixou muita gente surpresa, temerosa, aflita. Não queremos alarme nem alarde. A transição é pacífica, lenta e progressiva. Acostumar os olhos humanos a uma verdade é necessário. Não se endeusa a ciência. Não se confundem sentimentos perante estudos. Tudo regido por uma lógica estrutural científica. Nada, pelo menos para nós, é sobrenatural ou paranormal. Simplesmente faz parte de uma parte de nossa ciência que flui há milênios. Pois assim estivemos suscetíveis a este aprendizado. Mas o ser humano, que por tanto tempo foi regido por muitas batalhas, guerras e conflitos, ele custa acreditar em um novo momento de total pacificação, de total igualdade perante todos.
Ainda há muito o que aprender com aqueles que estão aí, tentando, a seu modo, apaziguar vários pontos. Vejam vocês como trazer alta informação de tecnologia a um povo ainda submisso aos seus sentimentos mais primitivos. Se há a chegada da paz, desconfiam e querem resolver, ou pelo menos voltar a uma estaca zero que não haveria mais necessidade. Mas um lado ou outro sempre assim o faz, demonstrando mais uma vez que não estão preparados raciocinalmente para o que está ainda por vir e aceitar toda a situação. A tarefa é difícil, o trabalho é árduo. No entanto, necessário. O dia ainda chegará. Por enquanto, avisos, demonstrações e reencarnações estão acontecendo para que o progresso também chegue ao planeta Terra, assim como chegou a vários outros. Tudo faz parte de uma preparação, preparação gradativa e progressiva. Da mesma forma, decorrem as informações do grande evento. Estudos ainda sendo feitos, estudos ainda necessários. Ajudem-se, contribuam, para que outros também assim aceitem, raciocinem, pensem e cheguem à sua conclusão. Saudações, irmãos universais. Bom dia, caríssimos. Na santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, o que é a transformação? A transformação se passam todos os dias, todos os momentos, em cada decisão de vosso cotidiano, do dia a dia atarefado que sois para vós. Uma decisão pode transformar o evento final. Não existe o fim declarado conclusivo, mas aquele com o qual você tomará as rédeas nas mãos do seu próprio destino, pois ele é mutável, ele modifica conforme as suas decisões. Decisões essas que devem ser raciocinadas, pensadas, porém são intuídas também pelos acompanhantes espirituais que vos acompanham, que vos regem, que vos seguem, ali para ajudar, nunca para atrapalhar, ajudar na escolha, ajudar nos métodos, ajudar no que falar, no que pensar, porém a decisão final é vossa, somente vós, pois a missão não é do ajudante desencarnado, mas sim do encarnado em propósito. Uma missão que só pode ser feita por uma pessoa única.
você mesmo, com o propósito da evolução, com o propósito da aprendizagem. Mesmo que tome o caminho errado, a decisão incerta, o erro também é uma aula de aprendizado, muitas vezes mais forte, mais perspicaz do que a aula correta, pois o remédio mais amargo é aquele que se cura. Não existe aprendizado sem as lições. Lições são dadas a todos os momentos. E as lições não são feitas de qualquer maneira. Devem ser pensadas, articuladas, para serem bem executadas. Assim, cada transformação que se faz necessária dentro de cada um de vós não é castigo, não é penitência, não é trabalho. É um dom, é um presente de Deus para que possa evoluir e atingir o seu ápice espiritual, emocional e de convivência na terra dos encarnados. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, a questão é a de 938A. Tal raciocínio, porém, não impede que seu coração se ulcere. Ora, daí, não poderá surgir-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba ele, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Por isso, não deve lamentá-los. Mais tarde encontrará outros amigos que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que procedem com maldade em relação a vós, sem que o mereçais, pois bem tristes lhes será o reverso da moeda. Mas não vos aflijais com isso, ao meio de vos colocardes acima deles. Tem uma frase, que quando a gente almeja algo, almeja se aproximar de alguém, e não dá certo, para talvez amenizar a frustração, alguém fala, ou a gente mesmo pensa, nossa, pode ter sido isso um livramento, que às vezes nem todas as aproximações, nem todos que a gente almeja, ou coisas, ou gente, enfim, é pra gente, somos regidos muitas vezes por um impulso do querer, do desejar, impulsos esses mais animalescos, dos hormônios que falam mais alto, tal, mas ali, por uma questão espiritual, por uma questão de reencarnação, de dívidas, de convivências de vidas passadas, não é o momento, não é a pessoa com quem você deveria se relacionar, ou ficar, ou conversar, querer se conhecer, que talvez tenha alguma outra já a caminho, pode ser que atrapalhe aquela realmente que você precisa. Então, quando uma relação não dá certo, quando não tem aquela afinidade, mas você está no intuito de ainda fazer mais uma tentativa, não seja teimoso, Está vendo que não dá certo, não force aquilo que não está dando certo, Então, e não é para sair também agoniado,
triste, revoltado, de um relacionamento que não deu certo, que acabou, é porque não era para dar, né? Ou de uma amizade que não deu certo, né? De um encontro que deu errado. Então, a gente nunca pode ficar guardando mágoas, assim, né? De alguma coisa que nem aconteceu, né? Porque se não aconteceu, talvez fosse ali, como falei anteriormente, né? Um livramento, né? Se não deu certo, pessoa, o que será lá na frente, né? Com mais algum tempo? Será que não seria você que estivesse sofrendo agora? Será que não seria você que estivesse magoado, ferido, né? Ou talvez até coisas piores, né? Dependendo do ímpeto aí, né? Do caráter dessa pessoa, né? Então, e a mesma coisa daquilo que falam pra gente, né? Eu não levo em consideração aquilo que falam para mim, né? Nunca levei. É lógico, num primeiro momento, uma coisa ou outra machuca, magoa, né? Porque não temos, né? Como é que se fala? Água, né? É sangue que corre nas minhas veias, né? Não é gelo, né? Então, tem sentimentos, lógico. A gente fica, mas não é para ficar guardando aquilo, não é para ficar remoendo aquilo, ficar falando para os outros, distribuindo uma coisa que é privativa, é particular, é muito sua, né? Mas é uma que eu queria desabafar. Ah, mas não precisa descarregar tudo, os detalhes, a coisa, porque muitas vezes, às vezes aquela pessoa com quem você está falando, tratando, tentando desabafar, é aquela que vai se divertir com isso, né? Que quer ver o caos, que quer ver o circo pegando fogo. Então, cuidado, né, com quem você fala, com quem a gente ou fala, mas fala só o essencial, não precisa entrar em detalhes, não precisa entrar nos seus sentimentos, porque a pessoa, às vezes, não é culpa dela, né? Porque ela não estando preparada, ela sendo ignorante no assunto, né? Como foi falado várias vezes aqui, né? Não só nas pequenas palestras, mas para os próprios irmãos que passam aqui na mesa, né? Todos nós somos cercados de irmãozinhos desencarnados. Alguns não tão bons, não tão compreensivos, estão ali para fazerem o seu momento de vingança, né? Estão só esperando a oportunidade certa. Então, às vezes, eles usam outras pessoas para poderem atacar, para que nós possamos baixar a nossa guarda, para que nós possamos diminuir a energia boa que temos conosco, para que eles aproveitem e se aproximem de nós. Então, eles usam sim outras pessoas, né, circunstâncias, né, para que se aproximem de nós, para que nós possamos baixar nossa guarda, né? Então, é orai e vigiai o tempo todo, né? Sempre respirando, né? Aquela respiração profunda, né? Agradecer a Deus e a Jesus, orar para o anjo da guarda, agradecendo o momento, agradecendo até que aconteceu aquilo, porque você pôde abrir os olhos naquele momento, né? Graças a Deus, e não reclamar, blasfemar, xingar, né? Porque foi um momento glorioso que você ali acordou muitas vezes, né? Então, é o que está falando, né? Aqui tem um pedacinho que fala bem isso, né? Aqueles que... Olha lá, aqueles que vos desprezaram serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão, né? Então, a pior lição para uma pessoa é você ignorar, né? Não, deixa quieto. Nossa, que às vezes a pessoa faz alguma coisa querendo, né, que ela vai se nutrir da sua decepção, da sua tristeza, né? Ela vai querer ver você sofrendo, e você, fazendo o contrário, vai ser aí uma grande decepção para ela, né? Tudo que ela planejou, que ela intencionou, vai cair por água abaixo, né? Então, é importante, né, que nós possamos
ser dignos, né, de uma amizade, sim, né? Mas cuidado, a gente vai ter que ir vendo com quem você está se relacionando, tal, vai estudando, não vai soltando tudo, né? Vai devagarinho, né? E hoje em dia tem muita coisa perigosa também, né? Não é só pela própria espiritualidade, né? Pela própria natureza do ser humano também, né? Então, a gente tem que aqui, ó, lastimar os que procedem com maldade com relação a vós, né? Bem mais triste será o reverso da moeda. Quer dizer, então, é mais triste para essa pessoa eu não revidar do que ficar ali também trocando farpas com ela, né? E assim, a gente se coloca bem acima deles, porque você está mostrando a sua nobreza, está mostrando a sua capacidade de perdão, está mostrando a sua capacidade de aceitação, e está mostrando principalmente a sua capacidade, né, de zelar por você mesmo, né, de zelar pelos seus sentimentos verdadeiros, mostrando que você pode seguir em frente, que você é forte, que você tem forças para seguir sem precisar de muletas, sem precisar de falsos amigos, né? Sem precisar de falsas palavras, de falsos ombros amigos que querem te acolher, mas é mais para saber o que está acontecendo e poder fofocar com outros, né? Então vamos seguir em frente com fé em Deus, em Jesus, no seu anjo da guarda, né? A Santíssima Virgem Maria e toda a espiritualidade que está sempre conosco e nunca nos abandonou e nem vai nos abandonar. Graças a Deus. Cada pétala caída da frágil flor aduba o solo que fortificará o fraco, tornando-o mais forte perante o inimigo, para que possa trazer a ele a paz. Salve, 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 salve. Graças a Deus. Olha, meus filhos, é o Pedro Vez fazendo presença com nosso Senhor Jesus. Ô, meus filhos, tanto vocês ouvem falar, para não levar mágoa no coração. Mas não tem jeito, vocês estão teimosos. Eu compreendo, porque o Preto Velho também levou muita mágoa no coração quando era castigado, por coisa que nem tinha feito. É época difícil, mas passou. Tudo passa, né, meus filhos? Então por que não passa o sentimento de amargura? Esquece. É difícil. Não vou falar para vocês que é fácil, porque eu provei desse remédio amargo. Mas depois, tanta lambada nas costas, que a gente vai acostumando, e vê que não é nada ficar levando mágoa no coração, levando ressentimento, não presta para nada. É um vazio. É um vazio que você tenta entender, mas entender o quê? Se é um sentimento vazio. Você entende quando você está feliz, coração cheio de alegria, um coraçãozinho explode na redenção do amor. Mas aquele coração vazio fica pesado. Vocês veem como é que são as coisas. É um sentimento tão ruim que além de ser vazio, ele pesa. Olha,
Como é ruim. Não precisa ele estar cheio para pesar. O próprio sentimento é uma carga pesada, difícil de carregar, mais difícil ainda de largar do ser. Porque depois qualquer coisinha, qualquer discussãozinho, um oiazinho, o que for, alimenta essa parte. Não adianta lavar a peça suja se a sujeira você não quer que saia. Tem que querer para sair, tem que querer lavar, tem que querer, às vezes, machucar a mão de tanto esfregar para sair a mancha. A escolha é de vocês. Porque, como foi falado, muitas vezes, aquele que aproxima de vocês, querendo amizade, palavra bonita, palavra mansa, está ali com o seu inimigo. Aquele inimigo que você nem se lembra, nem conhece, porque foi de várias vidas antepassadas. Mas ele está ali por vingança. Às vezes por afinidade, mas ele não pode se aproximar, porque não é o momento, não é o certo, não está preparado para o processo, nem você. Então são dois cantos que se prejudicam. O do espírito e você, que ainda está encarnado, que pode sofrer com as amarguras de quem você nem conhece. Então, meus filhos, vamos se equilibrar, vamos estudar, olhar menos as coisas alheias e olhar mais para você, para a sua evolução, o que você estudou, o que você podia estar estudando, lendo, do que ficar prestando atenção na vida dos outros. É difícil, eu sei, não é fácil. Muita gente não vive mais sem os aparelhinhos na mão. Mas olha quanta coisa bonita tem no redor para ver, para sentir, para falar, para conversar. Uma troca de conversa, às vezes sai informação importante para você. Assim como quando você falar, essa informação também é importante para o outro. Vocês veem que tudo é uma troca hoje em dia, filhos? É uma troca. É um por um. E que deve continuar assim. Que a troca traz a verdade de cada um. Quando você individualiza, é só uma verdade egoística, que é a sua. Quando você divide, quebra essa barreira, esse muro, e vê novos horizontes, é porque chegou a parte mais bacana, mais afinidade, mais alegre, mais divertida que tem, que é de você aprender. E aprender a seguir com os passos cada vez mais firmes, botando para trás aquilo que não era de valor, aquilo que não acrescentou, deixando tudo para trás e pegando, se agarrando nas oportunidades que está vindo, você se agarrando nos real valor do que a vida vai te oferecer. Então, nesses passeios, nessas idas, nessas vindas, nesses encontros, faz o melhor que é para você. Faz o melhor que você vai sentir. Faz o melhor para você poder seguir em frente. Vocês ficam tudo com a bênção do Pai e do Mestre Jesus. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.